Vamos agora para a palavra do Senhor. Isso, todo mundo com as suas Bíblias. Hoje nós não temos nossa tela. Quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, teremos. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela audiência. Tá tudo bem com a internet aí, tá? Quero cumprimentar essa audiência, Facebook, YouTube, aplicativos. Quero cumprimentar todos que estão agora nos ouvindo pelas nossas programações de rádio 92.9, a rádio Conexão Gospel e também a rádio Restituição em 94,5. Ouça Deus, ouça Deus, obedeça a Deus. Pega aí a sua Bíblia, Efésios 4:7. Efésios 4:7. Ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Agora você vai em Tito 2:11, depois de Timóteo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora você vai em João, capítulo 1, versículo 14, 16 e o 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio da verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Jesus Cristo. Eu te amo, Senhor. A prova com que nós te amamos, que viemos te oferecer um culto, viemos te homenagear, viemos aqui te aplaudir, viemos aqui dizer que o Senhor é grande. Não existe outro maior do que tu, Senhor. Viemos aqui porque reconhecemos que somos feituras tuas, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Jesus, fala ao nosso coração espiritual, abra os nossos ouvidos espirituais aqui dentro, e as centenas de ovelhas que sempre param para ouvir o teu recado, meu Deus. Fala no Rio de Janeiro, fala na Bahia, fala em São Paulo, fala em Santos, fala em Minas,
Fala na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Fala, Senhor, nos países. Fala nos bairros. Fala, Jesus, nos municípios, na cidade, no campo. Fala na favela, no morro. Fala nos prédios luxuosos. Fala, Senhor, o branco, o negro. Fala, Senhor, o rico e ao pobre. Fala, Senhor, ao ladrão. Fala, meu Deus, à prostituta, ao drogado, ao mentiroso, o adúltero, o efeminado. Fala, Jesus. Dê a estas pessoas, Senhor, um gole da tua graça, para que elas nunca mais tenham sede de voltarem para a droga, para o álcool, para o sexo ilícito, para a mentira, para a fofoca, para a bebedice, para a obra da carne. Deus, eu oro por todos, no nome santo de Jesus Cristo, e o povo santo que se reúne aqui, separado para a glória de Deus, curados pela chaga de Cristo, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, recebemos a virtude dos céus sobre o nosso corpo, ser tocado pela cura e pela misericórdia que vem de Deus. E o povo de Deus aplauda o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado à família Restituição, todos os santos eleitos de Deus. Nós temos falado a graça, o que é a graça de Deus. Temos falado que a graça se manifestou. Temos falado, somos salvos pela graça. A graça nos educa. O verdadeiro significado da graça. A graça tem que ser vista. Hoje nós vamos estar dentro desse assunto, falando, cadê o efeito da graça? O que é essa palavra efeito? Porque a palavra graça, você sabe que é benevolência, amor, misericórdia, bondade, compaixão, dádiva presente, favor de Deus, amor incondicional, dom gratuito. Outrora nós pensávamos que, quando falávamos estamos na graça, pensávamos que só porque acreditamos na predestinação, pensávamos que isso queria dizer que a gente estava na graça, né? A gente até media os outros irmãos, dizendo, você acredita que perde a salvação? Você está na lei. Eu acredito que a salvação não se perde, eu estou na graça. Nós dividíamos. Não existe ninguém que seja de Deus, que não seja salvo exclusivamente pela graça de Deus. Tantos que vivem, tantos que pensam que estão na lei, quantos aqueles que pensam que estão sem lei. Porque você sabe, muitas das vezes, a má interpretação da palavra graça quer dizer, nós vivemos sem lei. Imagine, irmão, pare e pense, se não tivesse leis, o mundo já é do jeito que é. Essa anarquia, essa desobediência com lei. Imagine se não houvesse lei. Então, quando nós dizemos estamos na graça, nós não estamos debaixo de lei. Irmão, nós estamos debaixo da maior lei, que é a lei de Cristo. A lei que veio por Moisés, ela foi colocada numa pedra. Ela foi escrita numa pedra. Fizeram tipo um quadrado em pedra e foi escrito por Deus ali. Mas essa lei, aquela lei
que foi na pedra, ela nunca conseguiu entrar no coração de nenhum homem. Ela apenas ficou ali na pedra. Mas a lei que nós recebemos, que é a lei de Cristo, ela tem o poder de penetrar dentro do nosso coração. Ele falou: olha, eu vou escrever na tábua do teu coração. Não é isso? Quem já leu isso? Ele diz que ele escreveria na tábua, não mais na pedra, porque na pedra você ficava só ali, ninguém conseguia obedecer aquilo ali, ao ponto de Jesus chegar e falar assim: amarás, quer cumprir a lei? Sim, ama o teu Deus e ama o teu próximo. Olha o que os 10 mandamentos foi resumido em 2. Então, nós não entendíamos o que era verdadeiramente, o que é a graça. Eu tenho dito a vocês, confesso, que quando eu entendi o que é a graça de Deus, eu me senti muito envergonhado pelas minhas atitudes. Eu pensava que eu era bonzinho, eu pensava que eu era diferente dos outros, e quando a graça foi me dado o entendimento do que é a graça, não sei se Deus já deu a vocês todos, não sei, tomara que tenha dado a vocês que estão me ouvindo, o que é o entendimento da graça. Não é você falar que é predestinado, salvo, isso não é a graça, irmão. A graça é amor, a graça, porque a Bíblia diz que Jesus trouxe a graça. Está aqui, ó, 1,17 de João: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram. Então Jesus, ele foi o portador da graça. Para você saber o que é a graça, você olha para as atitudes de Jesus. Então, o que é a graça? Eu olho para as atitudes do meu Senhor. Como é que ele se comportou? Ele trouxe a graça. Ele não trouxe a graça só, trouxe a graça, hein? Não, ele tinha que não só falar da graça, ele tinha que manifestar a graça. A graça tem que ser vista. A graça não é uma palavra. A graça é aquilo que entrou dentro de nós e trouxe uma revolução dentro da nossa mente. Eu me senti envergonhado, eu me senti, vou falar assim, um enganador. Eu me enganava. Agora eu tenho o conhecimento, o que é a graça. Então, o nosso assunto hoje é: cadê o efeito dessa graça? Porque se eu digo que eu tenho a graça, Jesus trouxe a graça, Jesus trouxe o amor, Jesus trouxe a verdade, Jesus trouxe compaixão, e tudo isto passou a estar em nós por causa do Espírito Santo. Amém? Se você tem Ele, todos esses atributos de Deus que veio em Jesus para ser mostrado aos homens e visto pelos homens. Por isso que o apóstolo Paulo lhe falou uma coisa aqui muito interessante. O Espírito me deu agora, Filipenses 4, (8 ao 9). Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Como que alguém pode viver tudo o que é verdadeiro? Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso o que? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Então isto tem que passar a estar em nossa vida. Aí diz: seja isso que ocupe aonde? Os meus pensamentos.
Mas esse versículo 9 arrebenta, derruba toda a hipocrisia daqueles que só sabem falar e repetir versículos bíblicos. Esse versículo 9 derruba as nossas falácias, ou seja, viver só falando. Olha o que Paulo escreveu: o que também aprendestes, está na sua Bíblia isso, hein? O que também recebestes, o que também ouvistes, e o que também vistes em mim. Então vê que a graça, ela tem que ser vista. Paulo falou: vocês viram em mim. Olha como era Paulo. Atos 9:1. Atos 9:1. Olha aqui. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos a Jerusalém. Olha como é que era esse homem antes de conhecer e receber a graça de Deus. Como ele era, pastor? Um homem que respirava ódio, um homem cheio de sangue nas mãos, um homem sem compaixão nem de homens, nem de mulheres, nem de velho, nem de criança, de ninguém. Porque um homem que mata pai e a mãe e deixa as crianças olhando, então esse homem não tinha compaixão de ninguém. Esse homem era um desprovido da graça de Deus. Ele não sabia o que era a graça de Deus. Ele era um religioso. Diz que ele fazia tudo isto porque ele pensava que ele estava prestando um serviço para quem? Para Deus. Viu como é que a gente não sabe de nada? Nós estamos assim, sem saber o que é a graça de Deus. Então diz que esse homem respirava ódio, respirava morte, respirava vingança. Depois que esse homem conhece, diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, falou para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então um homem totalmente cheio de ódio, sem a graça, sem misericórdia, sem compaixão, sem bondade, ele não tinha nada de Deus, mas era um religioso. E como muitos carregam Bíblia para lá, se vestem de crente, que nem eu ouvi uma mulher, uma missionária daquelas roupas compridas, a missionária dizia, ó, o Lula é um escolhido de Deus para governar o Brasil. Quem viu isso, irmão? Lula é um escolhido do Satanás para ir para o inferno. Isso que ele é. Aquele homem é mau. Aquele homem ali é aquele tipo de pessoas que Paulo, mesmo depois de ter recebido a graça, chamava de cão, lobo. É um lobo. É um lobo. Então eu fiquei como, pô, essa tal de missionária, ela não sabe nem quem é Jesus. Como que alguém pode dizer que alguém é escolhido por Deus para governar uma nação como a nossa, uma pessoa que quer matar a criança dentro do ventre da mãe,
quer aprovar aborto, quer aprovar a pedido daquela cantora muito famosa, Ninita, aprovar a legalização das drogas. Como que um homem enviado por Deus pode governar dessa maneira, aplicar ideologia de gênero no meio das nossas crianças? Devia ensinar matemática, português, francês, inglês. Não, ideologia. Não tem mais dia de pai, não tem mais dia de mãe, é o dia da família. Estão acabando com o dia do pai e da mãe nas igrejas. Quem sabe disso, irmão? Nas igrejas não, nas escolas. Estão acabando. E ainda tem crente, aqueles crentes, né? Entre aspas, que não tem nada de cristão, não tem o Espírito de Cristo, que é guiado por isso aí, é levado por isso aí. Estou te mostrando quem tem a graça. Então Paulo era assim. Diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versos 20. Gálatas 2, 20. Paulo disse assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então diz que Paulo falou: logo já não sou eu quem vive. Então, lá em Atos 9, era ele quem vivia. Como é que ele vivia? Respirando ameaça de morte contra os crentes, contra os cristãos. Você sabe que tem países que estão matando os cristãos? Que a Bíblia é proibido, são países comunistas, onde o governo é um governo comunista, que só tem uma religião, só fala aquela linguagem ali, ninguém tem permissão de falar nada, de publicar nada. Nosso país é um país livre, e nós somos cristãos livres, irmãos. Pastor, cadê o efeito da graça na nossa vida? Cadê o efeito? Eu faço essa pergunta, como eu fiz ontem pela live. Cadê o efeito da graça de Deus na sua vida? Mas como que eu vou saber que está produzindo efeito? E o que é efeito? Efeito é uma consequência, resultado. Qual é o resultado que está tendo a tua vida? Qual é a consequência que está tendo a tua vida depois que a graça de Deus te salvou? Você é salvo pela graça, hein? Não vem de você, é um presente, é uma dádiva de Deus. Da mesma forma que Deus te salvou, me salvou, Ele quer salvar o drogado, Ele quer salvar o macumbeiro, Ele quer salvar o espírita, Ele quer salvar o ateu, Ele quer salvar o pervertido, Ele quer salvar o assassino, Ele quer salvar. Se tem lá nesses lugares ovelha dele, Ele vai chamar. Então cadê o efeito da graça na minha vida? Eu, como pastor, eu procuro auxiliar a todos. Veja se faz parte das minhas atribuições, ou seja, do serviço para mim. Vou te falar uma coisa. Um irmão me pediu para me procurar para ele aonde vende uma peça de um ventilador. Você acha que é serviço para mim? Quem acha que é serviço para mim? Você acha que eu fiz o quê? Fiz ou não fiz? Fiz. Por que o senhor faz? Porque eu tenho a graça de Deus. Entendeu, Roberto? Porque eu tenho a graça de Deus. Nenhum pastor faria isso. Procurar, o membro quer saber onde vende meia Kendall. Pastor, o senhor pode ver onde vende meia?
Entendeu, abençoado? Então são coisas que as pessoas vêm me solicitam, eu falo, meu Deus, as pessoas sabem que eu tenho a graça de Deus e vou ajudá-las. Porque eu ajudo, porque eu sei que a pessoa, se ela está vindo a mim, porque ela está precisando de ajuda, e eu não posso deixar de ajudar nessa mínima ou na máxima. Isto é a prova que a graça de Deus está na vida do teu pastor. Quando você serve a Deus num lugar onde você vê a graça sendo vista, Paulo falou, aquilo que você ouviu, aquilo que você ouviu, aprendeu e vista em mim. Então Paulo falou, vocês viram em mim. Então eu não sou aquele pastor, tem que fazer isso, irmão, irmã, tem que fazer aquilo, irmã. Não, eu dou exemplo primeiro. A Bíblia diz, quem quer ser servido, sirva. Sirva. Então cadê o efeito da graça na tua casa? Alguém já notou alguma coisa diferente em você? No teu trabalho? Alguém já notou alguma coisa diferente em você? Na escola, na faculdade, na igreja? Não pode passar 2 anos, 10 anos, 15 anos dentro de uma comunidade e nada de diferente. Mesma coisa. Mesma coisa. Não melhora. Não continua distante. Tem gente que é distante. Tem gente que não sabe o reino que está. Você está no reino do Filho. A igreja é o reino do Filho do seu amor. Aqui estão pessoas que foram resgatadas por Jesus. Aqui estão as melhores pessoas desta terra. Pessoas que Jesus pagou pelo sangue dele, irmãos. Como um pastor, eu não vou auxiliar. Alguém olhou para mim, a minha blusa, e falou, pô pastor, eu queria tanto essa camisa. É a tua, maluco. Trouxe no outro dia. Achei bonita, toma. Só não dou a minha cueca, né, irmão? Porque aí fica ruim, né? Que o resto tá furada, né? Brincadeira, irmão. Mas isto é a graça, irmão. Isto é a graça. Isto é estar em Cristo. Você ter a graça é você estar em Cristo. É você agir como Cristo agiria. Olha o que ele disse: logo já não sou eu quem vive, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. E não anulo, olha aqui que ele está dizendo, e não anulo a graça. O que é a graça? A misericórdia, a bondade, o perdão. Então ele falou, eu não anulo a misericórdia, eu não anulo que tudo foi feito por ele, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, aí ele está falando, segue-se que morreu Cristo em vão. Quando você pensa na graça, eu não anulo, eu sou salvo, você é salvo exclusivamente pela graça. Você vai para o céu, porque Jesus pagou a tua passagem para você ir para lá. E não, você tem um bilhete. Você sabe como é que chama esse bilhete? O selo do Espírito Santo na tua vida. Só vai para lá quem tem o selo do Espírito Santo, irmão. Eita, glória a Deus. Me dê mais 2 minutos e nós vamos orar. Então, a graça, cadê o efeito? Cadê a consequência? Eu disse ontem, a gente toma um remédio para uma dor, para alguma coisa assim, para uma inflamação, e a gente espera o efeito daquele remédio. O remédio, muitas das vezes, ele resolve o problema. Tem um efeito positivo.
Cadê o efeito da graça? Eu tenho a graça, estou na graça, estou no evangelho, da graça, a graça, a graça, cheio de ódio, cheio de vinganças, palavras sempre agressivas, sempre pronto para brigar. Nós temos duas mãos, nós podemos carregá-las de pedra para atirar nos outros, ou carregar de compaixão. Você escolhe. Você que vai fazer. O que está acontecendo contigo? A graça de Deus, ela está mexendo com você. A graça de Deus está transformando você. A graça de Deus está te mudando como pessoa. Irmãos, eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. Olha-te no espelho e veja, puxa a tua imagem de antes, como Paulo respirava ódio, e agora você vê você, como você se tornou tolerante, como que você se tornou gentil, como que você se tornou amoroso, como que você se tornou alguém cheio de domínio próprio, não sai xingando, atropelando, batendo, querendo brigar, porque verdadeiramente a graça de Deus está começando a fazer efeito na nossa vida, irmão. Diga, a graça de Deus está começando a fazer efeito na minha vida. E a graça cura doenças. A graça tira dores. A graça levanta o caído, levanta o oprimido. Jesus trouxe a graça. Estava alguém caminhando com um caixão. Jesus toca. Quem é que está aí? Misericórdia, compaixão, essa é a graça. Foi lá, poderia passar direto, vai morrer mesmo, ou vai morrer agora ou morrer depois, vai morrer mesmo, para que eu vou parar? Mas ele olhou aquelas pessoas tristes. Você pensa no apóstolo Pedro, chegou na casa, acho que é Dorca, ela era costureira, fazia túnicas, morreu, irmã Dorca, querida, irmã Dorca, querida, todo mundo em pranto, lá em Jope, numa cidade, chamaram Pedro passando, foi lá e retirou todo mundo do quarto, onde estava a irmã, dormindo, ajoelhou, orou ao Senhor, cheio de misericórdia, Pedro manifestando a compaixão, manifestando misericórdia. Daqui a pouco a irmã Dorca se levanta. Então, isto é a graça, isto é a graça, é você ajudar a tua família, ajudar tua mãe, teu irmão, tua esposa, teu marido, amar, respeitar, ajudar a igreja a promover o reino de Deus. Ter a graça, não ficar só olhando para si. Irmãos, Deus está curando a nossa vida. A maior cura que está acontecendo em nós é na nossa mente. A nossa mente está se tornando uma mente inocente. Quando você se torna uma mente inocente, aí você se sente totalmente livre das amarras. Você sente que nenhuma condenação há contra a tua vida, porque realmente você está em Cristo Jesus. Você passou da morte. Quando alguém não começa a não ter medo da morte, porque essa pessoa já passou da morte. Mas eu não saio que eu vou morrer, eu não vou lá porque eu vou morrer, não vou ali que eu vou morrer, não como isso que eu vou morrer, não sei o que eu vou morrer. Meu irmão, você já morreu. Já morremos com Cristo para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. A graça de Deus, ela está transformando esta igreja, está transformando as famílias. Milhares de famílias estão sendo transformadas pela graça que sai daqui, não só em palavras,
mas também em vida você será uma testemunha viva. Aonde você estiver, todos vão ver que você tem a graça de Deus. Assim seja, irmão. Assim disse as palavras do nosso Cristo.